Boa noite, paz seja convosco, glória a Deus. Olha eu aqui de novo, né? Hoje vou fazer uma live com uma pessoa muito especial, né? Vou estar aqui com a missionária Célia e nós vamos estar falando sobre a identidade, né, da mulher antes do casamento. Eu vou aí começar um tempo falando de questões femininas, de questões relacionadas às mulheres, claro, sempre focado ao casamento, né? Porque é sobre isso que eu estou ministrando nesses últimos tempos, por causa do meu livro Entre o Altar e a Promessa. Então, eu estou trabalhando sobre esse tema e Deus me levou a estar trazendo aqui algumas pessoas para estar falando sobre a identidade da mulher, o valor da mulher, a cura da mulher, a restauração das mulheres. Eu espero que você que está me assistindo goste, seja edificado, fortalecido, né, nesse propósito, né? Se você também quiser participar da minha comunidade Entre o Altar e a Promessa, tem um link aí na bio do meu Instagram, você pode clicar lá, você vai aparecer para mim lá na comunidade, eu vou aceitar, vou liberar a sua entrada e você vai estar recebendo ali nessa comunidade alguns conteúdos sobre casamento, sobre a vida da mulher, a mulher de Deus, a mulher que quer construir uma identidade no Senhor, ok? Então vem participar comigo se você quiser, a gente está aí também se preparando para entrar num jejum, um tempo de jejum e de consagração, apresentando a nossa vida, para que a gente possa receber essa transformação, essa graça de Deus sobre nós. Então, meu convite está feito para você, vem participar, ok? Bom, boa noite, minhas irmãs, paz do Senhor. Eu quero também estar lendo um texto, fazendo uma oração e depois eu vou estar convidando a missionária Célia para estar aqui comigo, tá bom? Vocês vão, quem não conhece a Célia, né, vai amar. A Célia é uma bênção, uma mulher muito usada por Deus. Ela tem um instituto de teologia, é uma mestre da palavra, conhecedora profunda das escrituras, gente. É uma serva de Deus assim, uma mulher tremenda mesmo. Mas eu quero ler um texto lá em Salmos 45, que diz assim, no verso 10: Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. Eu queria estar falando um pouquinho desse texto, né? Porque eu vejo um chamado profundo de Deus para nós mulheres. E eu entendo que a identidade da mulher deve ser construída em Deus. Depois dessa identidade construída, restaurada, curada, aí ela está liberada para se casar, não é? Para construir uma família, para ter também ali fundamentada a sua vida com o seu cônjuge. Mas nesse assunto, quem vai falar melhor comigo vai ser a Célia. Eu quis só dar uma introdução aqui e quero fazer uma oração antes de convidar a Célia para entrar, ok? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse tempo. Tudo é teu, Senhor. Essa live é tua, eu sou tua, as minhas irmãs que estão aqui, as que vão entrar depois, todos são teus, Senhor, e tudo é para a tua glória. Senhor, que tu estejas no comando, no controle desse tempo, que o Senhor traga luz, revelação acerca da tua vontade, do teu propósito, que o Senhor ministre aos nossos corações. Muitas de nós já somos casadas, já somos mulheres maduras, mas nós temos filhas, nós temos netas, nós somos líderes, algumas são pastoras e há sobre nós uma responsabilidade, Senhor, de transmitir às próximas gerações um legado de conhecimento, de sabedoria. Assim, Senhor, como foi um dos conselhos de Paulo aos seus servos, Senhor, aos seus filhos na fé, Senhor, que as mulheres maduras ensinem as mais jovens, Senhor, a ser boas esposas, mulheres íntegras, honestas, que amam a Deus acima de todas as coisas. E também eu posso me lembrar, Senhor Jesus, sobre os conselhos que a mãe do rei Lemuel deixou para ele em Provérbios 31, Senhor,
os conselhos que ela estava dando ao seu filho, Senhor, acerca de uma mulher virtuosa, o valor desta mulher. Por isso, nesta noite, Senhor, eu coloco diante de Ti as nossas vidas e te peço, traz luz, traz revelação aos nossos corações, Senhor. Fala conosco sobre a construção dessa identidade da mulher, Senhor, antes do casamento, Pai. Senhor, se essa live alcançar ali mulheres solteiras, mulheres, Pai, que ainda não se casaram, jovens, adolescentes, que o Senhor ministre ao coração destas mulheres, Senhor, mostrando para elas um caminho onde elas vão construir essa identidade e o Teu nome será glorificado, o Teu nome será honrado, Senhor, através do ensino, da palavra que o Senhor vai derramar aos nossos corações. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso, ministra, Senhor Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Pessoal, foi o que apareceu aqui para mim. Você não entrou pelo Alfa e Ômega. Não sei se você vai entrar pelo seu convite pessoal ou se pelo Instagram do Instituto. Como eu já falei aqui, gente, quem está entrando aqui talvez não tenha ouvido e não saiba, a Célia, ela tem um Instituto de Teologia, ela ministra aulas de teologia, tem muitas pessoas que são edificadas e têm aprendido a palavra de Deus através da vida da Célia. Então, que em nome de Jesus, né, vocês vão receber um pouco do que ela vai derramar sobre nós nesta noite, e então você vai entender um pouquinho quanta profundidade, quanto conhecimento da palavra a Célia tem, né? E a Célia é uma bênção, uma amiga querida que o Senhor trouxe para a minha vida, e ela já fez outras lives comigo também, e eu sempre sou muito edificada através da vida dela, né? Olha lá, a Célia não está conseguindo entrar, né? Entra pelo Instagram do Instituto Célia. Talvez seja melhor também. Eu vou te enviar de novo o convite, só que você teria que... Ah, isso, agora eu já te enviei pelo Instituto. Boa noite, pastor Djalma está aqui, apóstolo Djalma, né? Seja bem-vindo, apóstolo. Obrigada por estar aqui, representando aí o Chamá, tão amado, tão precioso para mim, e para todos nós que já conhecemos o Chamá. A Jennifer, que tem feito várias lives comigo, também está aqui, o esposo dela. Boa noite, Jennifer, você vai voltar aqui fazer live comigo, viu? Se prepara. Oi, Célia, paz do Senhor. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Me ouve bem? Eu ouço bem, só tá bem alto e tá dando um pouquinho de microfone. Então, acho que se você abaixar um pouquinho, vai ficar bom. Vou abaixar um pouquinho aqui. A qualidade da câmera desse celular não está muito boa, mas eu não consegui entrar pelo outro. Eu tentei aqui, mas travou e ele não entrou. Então, que eu não apareça mesmo, né? Glória a Deus. Boa noite, Beth, querida. Paz do Senhor. A Beth é da sua igreja, né, Célia? Sim. Amém, amém. Bom, vamos lá então. Eu quero já agradecer, né? Agradecer primeiramente ao Senhor por este convite tão maravilhoso e tão honroso, né? Que me foi estendido nessa noite, acerca desse tema tão profundo, pastora Rita. Meu Deus do céu, né? Eu acho que se a maioria das pessoas, né, se não todas, as mulheres recebessem de fato essa instrução antes de viverem essa aliança do casamento, muitos problemas seriam evitados. Muitos desconfortos, muitas dores seriam evitadas, né? Se houvesse essa instrução desde lá de trás, né? Mas a gente não consegue corrigir o que já foi, mas a gente consegue cuidar, instruir e tentar, né? Ajudar. Para as relações futuras, para as pessoas que virão depois de nós, como você mesmo estava dizendo, é um legado, né? Que é passado de geração em geração, e o que nós recebemos ontem, nós recebemos, nós vivemos, nós experimentamos e nós fomos aperfeiçoados no aprendizado que nós já recebemos. Então, quando a gente
tem a oportunidade de passar isso para frente, essa oportunidade ela já está melhorada, ela já está mais processada. Por quê? Porque ela carrega, além do que nós aprendemos, a propriedade do que nós já vivemos com aquilo que aprendemos. E isso é muito bom, isso é muito importante, né? O resultado disso é experiência, não é só uma fala sobre alguma coisa que é legal, bonita, bacana, não. Existe também experiência de vida que a gente pode transmitir, transferir para quem está chegando agora para viver o que nós já temos vivido de longa data, né? Então, eu agradeço muito ao Senhor, agradeço à pastora Rita, que uma vez mais me estendeu esse convite, agradeço a vida de cada uma de vocês que já está aqui presente nessa noite, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós sabemos que os dias são corridos, as atribuições são muitas, mas é muito honroso saber que existem pessoas, né, que param e falam, não, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então, que Deus abençoe a vida de cada uma e de cada um, né, que também tem estado aqui conosco nessa noite. Amém, pastora Rita? Amém, querida, amém. Eu que agradeço, né, de você aceitar meu convite. É tão desafiador fazer live, né? Mas eu louvo a Deus por essas amigas ousadas que o Senhor me deu e tem aceitado aí os desafios, porque a gente tem um conteúdo que vem do coração do nosso Pai, né, para derramar. Então, eu acho que a gente tem mais é que falar mesmo, é mais é que derramar mesmo sobre a vida das pessoas. Minha amiga, fique à vontade, compartilha com a gente aquilo que Deus trouxe ao seu coração, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos lá então. Você vai me sinalizando aí em relação ao horário, porque quando eu começo a falar e aí a gente vai embora, não quer parar mais, é uma bênção, né? Antes de mais nada, eu quero só contextualizar aqui uma vez mais, eu sei que você já falou, né? Mas só para a gente trazer assim uma clareza introdutória acerca do que nós abordaremos agora. Nós estamos falando sobre a mulher que ainda não se aliançou em matrimônio, né? E sobre essa realidade da identidade da mulher que deve ser construída, que deve ser estabelecida antes de contrair o matrimônio. Porque existe como eu posso dizer, uma falha, né? Uma falha nas pessoas que buscam serem completas a partir de outra pessoa. Então, eu já quero começar dizendo, pastora Rita, que nós usamos um termo desde sempre, que não é um termo correto. A gente usa porque é costumeiro, a gente usa porque isso já vem de geração em geração, mas costumamos dizer que, eu encontrei a minha metade da laranja. Não é verdade? A gente usa esse termo. Então, eu já quero iniciar fazendo essa correção, porque nós precisamos ser uma laranja inteira para poder encontrar, né, a outra laranja também. E aí nós seremos um par de laranjas, vamos dizer assim, né? Então a gente fala minha metade da laranja, isso traz a ilustração de que um chega pela metade e o outro também chega pela metade. E isso não pode ser a nossa verdade de vida. Nós não podemos chegar pela metade dentro de um casamento, porque senão a gente vai passar a vida inteira tentando fazer com que a outra metade, né, venha e grude ali. E o que acontece? As laranjas têm tamanhos diferentes. Então a outra metade nunca vai se encaixar perfeitamente na metade que você supostamente, né, se declara como tal. Então a gente precisa entender todas essas coisas, né? Amém? Somos inteiros, é isso, gente. Nós somos inteiros e glória a Deus por isso. Pois bem, então vamos lá. Eu quero começar falando sobre o fato de que o Senhor Deus, ele nunca instituiu uma aliança, ou seja, essa instituição chamada família, essa aliança chamada casamento, o Senhor, ele nunca fez isso no intuito ou com o propósito de fazer com que pessoas se unissem para que fossem completas. Nunca. A gente não vai encontrar respaldo bíblico em nenhum texto de Gênesis a Apocalipse a esse respeito. Então, uma pessoa veio para completar
a outra. Uma pessoa veio para estabelecer a outra. Não. Então, o que eu gostaria de falar, né? Existe uma diferença grande, pastora Rita, entre identidade e papel. Ok? Existe uma diferença grande entre identidade e papel. Então, o que acontece depois que eu me caso? Eu vou ter um novo papel. Eu vou ter um papel diferente. Por quê? Porque as minhas atribuições serão outras, o meu comportamento precisará ser outro, a minha postura precisará ser outra, as minhas escolhas vão ser pautadas agora a partir dessa aliança em que eu vou entrar, mas a minha identidade eu já carrego ela para dentro desse casamento. Então eu não vou formar, estabelecer uma identidade quando eu entro nessa união. Não, eu já venho com a minha identidade pronta, com a minha identidade formada. Deveria, né, Célia? Oi? Deveria, né? Sim, né? Vamos dizer assim, né? Eu tô falando do mundo perfeito. Vamos dizer assim. Ah, não é assim, é difícil ser assim. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, se a gente for parar para analisar o porquê que é difícil, pastora Rita, a gente chegar assim, por causa da cultura, por causa da nossa cultura. Então, a gente acaba, como eu posso dizer, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, começamos a frequentar uma igreja, né? Então, começamos a desenvolver a nossa vida congregacional. E o que acontece? O que a gente confunde, ou a gente não tem a percepção, ou não tem o discernimento, para cada pessoa vai caber dentro de um bloco aqui, né? Que cada instituição, ela tem um modelo, tá? Muito embora todas elas trabalhem a palavra do Senhor como centro, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o que a Bíblia está dizendo e outra coisa é o modelo de direção, o modelo governamental da sua instituição, da instituição que você frequenta. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender, né? Então, o que acontece? Aquele modelo então, vai ter ali alguns tipos de casais, e aqueles casais funcionam, né, de um jeito, às vezes já vem de tradições familiares. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Só para trazer clareza aqui, para a gente não confundir as pessoas. Então, por exemplo, a gente vai naquela igreja da onde foi nossa mãe, da onde foi nossa avó, da onde foram as nossas tias, aquele modelo onde a esposa se casou, teve 3, 4, 5, algumas 8 filhos, né? Ficava em casa, não trabalhava fora. Então, o que acontece? E isso não é um problema, tá? Isso é só uma questão de conhecimento. Por quê? Porque essas mulheres, essas nossas mulheres, o que elas vão ensinar para as filhas e para as netas e para gerações futuras? O modelo que elas viveram. Ok? Então, ok, você se casou, você não sai. Você casou, você não isso. Você casou, você não aquilo. Só que a grande questão vamos olhar para a palavra e ver se a palavra respalda 100% daquilo que eu vivi na minha vida. Ok? Então, aqui está o gancho. Porque o que nós vamos ouvir das mulheres, mas isso não é uma crítica, eu volto a dizer, por favor, tá? É só uma questão de como as coisas foram sendo passadas. Então, o que acontece? Essas mulheres mais velhas da nossa vida, das nossas relações, elas vão olhar para um relacionamento que deu certo, né? Então, ok, deu certo. Então, esse é o modelo. Mas não é porque deu certo para elas que aquele modelo é o modelo correto para se seguir daqui até Jesus voltar. Você entende? Também serve para todo mundo, né? Exatamente. Então, aí é onde começam a acontecer os conflitos, porque aí nessa família nasce uma moça e essa moça fala, não quero ficar em casa, eu quero trabalhar, eu quero estudar, né? Eu estou pegando um exemplo muito superficial, vamos dizer assim, mas pode ser qualquer outro tipo de concordância que não tenha problema nenhum
biblicamente falando. Mas vai ser um problema dentro de uma família que teve aquela tradição. Você entende? Então, é isso que nós precisamos trabalhar nas mulheres da atualidade, nas mulheres de agora. É que lindo o que você viveu, foi maravilhoso. Mas, e se essa outra mulher da família, essa minha filha, essa minha sobrinha, essa minha neta quiser fazer algo diferente, eu não posso me basear na sua vida como modelo. Muito embora o bom exemplo deva ser seguido, é saudável, mas não é um modelo, como eu posso dizer, o modelo primário. O modelo bíblico é o que deve ser seguido. Então eu preciso olhar para a palavra. Todas as vezes em que eu tiver um conflito de informações entre as mulheres, nesse sentido, eu digo nesse sentido, o que eu vou ser, como eu vou ser, o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. Então existe muito isso, né? A juventude de hoje, eu louvo a Deus por isso, que a juventude de hoje, ela difere um pouco da juventude de antigamente, que eu falo da mulher propriamente dita, que às vezes ouvia algumas instruções e ok, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou viver. E por dentro não concordava, por dentro chorava, por dentro sofria e não queria aquilo. E se sentia obrigada a viver dentro de um padrão que não necessariamente era bíblico, mas era o padrão familiar. Tudo bem até aqui? Tá? Então, volto a dizer, isso não é uma crítica familiar, não é uma crítica ao modelo mais conservador, não é nada disso. É apenas, então, somente a gente ter clareza de que a palavra, ela vai nos dar um norte assertivo. Ok? E aí a nossa irmã colocou aqui, ó, crenças limitantes. É mais ou menos por esse caminho, né? Então a gente se fecha dentro daquela crença, aquela crença sim, ela me limita, porque ela não me permite olhar e verificar outras possibilidades. Então vamos lá, então vamos abrir aqui para a gente poder entender o que eu estou falando. Porque quando nós olhamos para as mulheres solteiras, para as meninas, para as adolescentes, existe uma infinidade de interrogações acerca do casamento. E inclusive também do pré-casamento. Então começou a namorar, aí começa a se relacionar. E aí a gente vê que a maioria das perguntas, me corrige, pastora Rita, se eu estiver errada, a maioria das perguntas vai girar em torno do quê? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso fazer isso? Isso eu posso? Isso eu sei que eu não posso. Isso aqui eu posso? Isso aqui eu posso? Então, a maioria das perguntas vão girar nessa direção, né? O que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso, o que eu não posso. E aí eu quero abrir agora, quero virar uma chave no sentido de que quando eu sei quem eu sei o que eu faço. Ok? Quando eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço. Entende? Então, essa parte de tanto posso isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, isso vai ser eliminado drasticamente. Vai ser eliminado drasticamente quando eu sei quem eu sou. Como eu faço para saber quem eu sou? Eu só me conheço quando eu conheço o meu Criador. Ok? Eu só me conheço quando eu conheço o meu Criador. Então agora eu quero usar a própria Célia como exemplo, né? A Célia, quando se converteu, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, eu comecei a congregar numa igreja bastante tradicional, né? E tinha as instruções que faziam parte da administração daquela igreja, daquela casa de oração, né? Então, o que é isso? Isso não são preceitos bíblicos, isso é a forma de administração dessa igreja. Então, isso ok, isso não ok, isso ok, isso não ok, tá? Volto a dizer, isso não é uma crítica, eu tô falando da Célia quando começou a caminhar com Cristo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar a palavra. E aí, na palavra, você começa a entender quem você é, como é que você funciona, o lugar que você ocupa, a que você veio, por que você está aqui, sabe? Muitas perguntas começam a ser respondidas à medida em que você estuda a palavra. Porque você estuda a palavra, você conhece ao Senhor. Quando você conhece ao Senhor, muitas perguntas pessoais são respondidas.
Aí, no final das contas, o que vai acontecer, pastora Rita? Eu, conhecendo o Senhor, começo a me conhecer melhor. Começo a entender como eu fui feita, começo a entender como é que eu funciono e começo a responder aos meus próprios questionamentos. E claro que a gente, ao longo da vida, a gente vai ter ainda muitas dúvidas, muitas coisas, mas eu estou falando especificamente sobre identidade. Quem eu sou nele. Então, quando a gente começa a conhecer a palavra, você começa a aprender sobre paternidade. Você entende que você, sabe, foi gerada com amor. Você nasceu, você veio com propósito. Você não está aqui à toa, você não é uma largada na vida, você não é uma pessoa sem rumo, sem propósito, sem direção. Não, existe um norte, existe um pai, existe um Deus, existe um propósito, existe uma missão, sabe? E isso vai fazendo o que com a gente? Isso vai nos enchendo, vai nos alegrando e vai estabelecendo em nós cada dia mais a identidade que nós possuímos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso acontece de modo individual. Isso não acontece depois do casamento, isso acontece durante a nossa vida. É claro que algumas pessoas vão conseguir enxergar ou descobrir isso depois de bastante tempo. E sim, existem as pessoas que só conseguem se descobrir depois, né, de uma união, enfim. Mas a via correta para essa estrada do autoconhecimento é que isso aconteça ao longo da nossa vida de forma natural, assim como o desenvolvimento biológico do nosso corpo. Ok? Certo. Mas é Oh. interessante porque eu percebo, não sei se eu estou errada, de repente eu que estou errada, mas bom, eu percebo que parece que as pessoas, de modo geral, não sabem quem são. Para mim foi muito difícil, gente. Eu estou descobrindo quem eu sou até hoje. Sim, é uma jornada ininterrupta, né? Até o Cristo voltar. Mas assim, eu acredito que é por causa de tudo que a gente tem vivido nos nossos dias, as questões familiares também, né, as famílias desajustadas, né? Tem prejudicado muito, né? Por que que eu achei interessante esse tema? Porque nós deveríamos entender com muita clareza quem nós somos, ter muito claro para a gente qual é a nossa identidade e também poder ensinar os nossos filhos, nossos netos e as pessoas que a gente pode tocar de alguma maneira, trazer luz sobre esse assunto, né? Sobre a identidade das pessoas e também das meninas, das moças, antes de se casarem, né? Porque vai ser melhor, depois você vai saber lidar com as Com certeza. e você já sabe quem você é. Mas eu percebo que essa é uma realidade que não acontece. Não acontece, mas você percebe, quando eu falo que a gente precisa se conhecer, não é se conhecer por completo, é você ter conhecimento da sua identidade dentro de cada uma das etapas da sua vida. Você fez uma menção aqui muito importante. Eu ainda estou me conhecendo, sim, mas hoje você está conhecendo uma Rita que você não conheceria aos 18 anos de idade. Claro que não. Claro que não. Você entende? Você consegue entender? Então, assim, com 5 anos de idade, a gente tem que se conhecer dentro daquele parâmetro. Sabe? Com 5 anos de idade, uma menininha, ela sabe quem é a mãe, ela sabe quem é o pai, ela sabe quem é o avô, ela sabe quem é a avó, ela sabe que ela é a princesinha da família, ela sabe que ela é amada, ela sabe, então, ela precisa ter esse conhecimento. Aos 8 anos de idade, ela tem que se conhecer. Em que sentido? Ela tem que saber que ela é tudo isso, mas que ela também já tem uma responsabilidade, ela precisa fazer lição de casa, ela tem que manter o quartinho dela ajeitadinho, ela não pode jogar as coisas em qualquer lugar. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que saber quem ela é e o lugar que ela ocupa dentro do meio onde ela está.
E é claro que ela não vai conhecer ainda a menina de 15 anos porque ela só tem 8. Sim. Você consegue entender? Então, para cada fase da nossa vida, a gente vai ampliando esse nível de descoberta de nós mesmos, mas o que não pode acontecer é eu chegar aos 20 anos de idade e eu não conhecer minimamente quem eu sou e ficar buscando desenvolver ou entender ou conhecer a minha identidade depois que eu tiver morando com alguém, depois que eu tiver me casado com alguém, não. Então a gente precisa se conhecer em cada fase da nossa vida, e é claro que eu falei aqui no âmbito biológico, mas espiritualmente também é uma verdade. Então nós, partindo do ponto de que nós somos, eu gosto de falar isso, nós somos espírito, né? Possuímos uma alma, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós precisamos conhecer essas 3 esferas e precisamos conhecer a fase de cada uma delas. Mas a grande questão, Rita, é como é que eu faço para conhecer sozinho? É difícil. É difícil. Por isso é importante a gente ter alguém do nosso lado, alguém que nos ajude, que segure na nossa mão, que nos instrua, que nos mostre e que nos leve para diante do espelho, que nos faça nos enxergar dentro do que nós somos hoje. Sim. Entende? Então, aqui entra essa figura da mãe, entra a figura da tia, entra a figura da avó, ou até de uma mãe espiritual, né? Existem pessoas que têm, né, vivem uma orfandade em alguma esfera, né? Não tem necessariamente aquela pessoa no nível biológico que eu estou falando, mas pode ser uma irmã em Cristo, sabe? Uma pessoa que você confia dentro do seu ambiente congregacional, aquela pessoa que vai te instruir, que vai te ajudar, que vai te fazer enxergar. Então, é sobre isso. É como a gente pega aquela menininha, quero voltar para a menininha de 5 anos, né? Então, a gente pega aquela menininha de 5 anos, você vai lá, penteia, bota aquele perfuminho, faz o cabelinho dela. E depois que a gente faz isso, Rita, o que a gente vai fazer? Imediatamente após ter feito isso. Vamos olhar no espelho? Vamos ver como você está bonita? Né? Então ali você leva, é diferente. Agora não é mais você que está falando que ela está linda. Não é mais você que está falando que seu cabelo está bonito, você está assim, você está assada. Agora ela está vendo, ela está enxergando quem ela é. Você entende? E de repente, se chegar alguém de fora e falar assim, menina, você tá feia, ela vai falar, não tô não. Não tô não. Por quê? Porque ela já se viu. Ela já se conheceu, ou seja, ela já desenvolveu essa autopercepção. Ela olhou, ela constatou quem ela é. Então, espiritualmente falando, é mais ou menos isso. A gente precisa, em cada fase da vida da gente, entender quem a gente é dentro daquele quadrante. Ah, mas eu não sei se eu vou ser engenheira, se eu vou ser professora. Não é disso que a gente está falando. Isso é uma coisa que vai acontecer depois, numa outra fase, talvez. E se isso acontecer só depois do casamento? Não tem problema nenhum. Ali você vai descobrir junto com o seu cônjuge, né? Talvez uma vocação, uma habilidade específica que você tenha, e juntos vocês vão trabalhar naquilo e tá tudo bem. Mas isso não é formação de identidade. Formação acadêmica não é formação de identidade, você entende? Verdade, verdade. Né? Plenamente. É isso. Então não vamos lá, deixa eu ver aqui esse comentário. Peraí, que tá grande aqui e me chamou a atenção. Na convivência 2, é preciso compreender o que cada um está trazendo consigo e unir experiências com respeito e muito amor. É sobre isso. Então, compreender o que cada um está trazendo consigo. Então, perceba. Olha só que comentário extraordinário. O que a pessoa está trazendo? O que isso significa? Que eu não chego numa relação vazia. Você entende? Então, eu já chego carregando alguma coisa. Eu já chego carregando quem eu sou. E claro e óbvio, que aí eu volto a dizer, né? A gente não pode confundir identidade com papel. Então, o papel que eu vou executar dentro do casamento, talvez me faça abrir mão, renunciar de alguma dessas coisas que eu carrego.
E tá tudo bem, e eu tenho que desenvolver a maturidade para fazer essas renúncias e entender o que eu preciso viver nesse tempo. Mas a grande questão é, eu estou aqui com tudo que eu estou carregando, eu tenho maturidade para renunciar, para deixar de fazer, mas eu sempre vou chegar com alguma coisa. Eu não vou chegar no casamento de mão vazia. Eu não posso chegar no casamento de mão vazia, ou melhor dizendo, vou até usar outra ilustração aqui, chegar com uma sacola vazia, cheguei com a minha sacola vazia, você tem a obrigação de preencher ela para mim. É. Você Colocar essa entende? responsabilidade também no outro, né? Exato, vai imputar uma responsabilidade que na verdade ele não tem. E vai gerar, sem sombra de dúvidas, muitas frustrações para a pessoa que chega com esse tipo de perspectiva dentro do casamento. Tá? Eu quero ir um pouquinho para a palavra aqui, deixa eu só entrar aqui, eu fiz umas anotações aqui, é que a gente começa a falar, né? Você vai falando Mas vamos lá, deixa eu só entrar aqui. Então vamos lá. Olha, o pessoal que está aqui na live com a gente, envia essa Hum. live aí pelo aviãozinho, envia para os seus amigos. Isso. Vai ficar lá no direct da pessoa. Quando ela puder assistir, ela assiste. Não esquece aí de enviar, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei então que a gente tem que chegar inteiro, né? Então a gente já chega com a identidade pronta no casamento. Então, quando a gente tem essa sensação de que eu não sou completo, eu preciso agora, eu preciso de alguém, porque agora eu vou me tornar completa, agora eu vou me realizar. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que esse relacionamento não seja uma comunhão saudável. Por quê? Porque a pessoa vai passar a vida fazendo o quê? Em tentativa daquele preenchimento existencial. Cobrando do outro que ele tem que preencher. Você tem que me preencher, você tem que preencher essa lacuna, você tem que preencher esse buraco, você tem que preencher isso aqui, você tem que preencher, 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 preencher. Por quê? Porque a pessoa não se sente vazia. E, na verdade, né, quem pode preencher isso? A gente precisa buscar o preenchimento de quem nós somos em Deus. Porque somente o Senhor. Quem é o Deus da plenitude? Aleluia. Ele é o Deus da plenitude, Ele é o Deus da perfeição, Ele é o Deus da completude. Amém? Então eu quero aqui abrir um texto com vocês. É um pouco difícil de encontrar esse texto, tá? Mas acho que vai dar certo. Esse texto se encontra em Gênesis 1, 26 e 27. Acho que dá para todo mundo encontrar, né? Glória a Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Você está com a Bíblia aí, pastora Rita? Tô sim. Tá? Você quer ler para a gente, por favor, verso 26 e 27? Leio sim. Diz assim: Então Deus disse: Façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Então, por que eu pedi para você ler esse texto? Porque aqui está fazendo a menção da criação do ser humano, vai falar sobre essa feitura do homem, a imagem e conforme a semelhança do Senhor. E no verso seguinte ele vai acrescentar que homem e mulher ele criou. Tá? Então, a mulher ela entra nesse contexto da imagem e semelhança do Senhor. Então, nós somos imagem e semelhança do Senhor. O homem é imagem e semelhança do Senhor, mas a mulher também é imagem e semelhança do Senhor. Na sua versão diz, o ser humano foi criado. Então, o ser humano, tanto homem quanto mulher, a imagem e semelhança do Senhor. Então, nós somos a imagem e semelhança de um Criador, de um Deus Criador, que Ele é pleno, que Ele é completo, que Ele não é dependente de outrem para ser quem Ele é. Então perceba, claro e óbvio que o Senhor ele trabalha aqui na face da terra pela instrumentalidade de pessoas e ele vai sim estabelecer alianças nas nossas vidas. Só que o que o Senhor faz é o quê? Primeiro, ele cria o homem, ele cria a mulher. Ele os desenvolve. Depois, esse homem e essa mulher vão receber uma missão. E esse deve ser o nosso foco de vida. Quando eu busco entender qual é a minha missão, eu descubro quem eu sou, Rita. Sim. Você entende? Eu descubro quem eu sou, eu acho a minha identidade.
Então, à medida em que eu procuro entender qual é a minha missão, eu vou descobrir qual é a minha identidade de fato. E depois de ter sido criada, de ter sido estabelecida e de começar a ter as nuances da minha missão, é que o Senhor vai estabelecer as alianças que virão na minha vida. E essas alianças incluem a aliança conjugal. Que forte. Ok? Que É forte. forte. Então, perceba. Então, vamos abrir agora aqui essa questão do Adão e da Eva, tá? Vamos trabalhar um pouquinho dentro dessa esfera aqui. Então, Deus, ele faz o quê? Ele cria Adão. Ele cria Adão. Adão foi formado. Adão foi estabelecido como homem. Adão recebeu a sua missão, entendeu a sua missão, trabalhou na sua missão, e nós vemos o Senhor dizendo: não é bom que ele esteja só. A fala foi de Deus, a fala não foi de Adão. Não estou bem, estou me sentindo incompleto, estou precisando de alguém. Às vezes a gente brinca, né? Adão ficava olhando lá os casaizinhos, né? Lá no Éden. Mas, biblicamente falando, quando a gente parte para a seriedade do assunto, não foi Adão que reivindicou a presença de uma mulher na vida dele. Não foi. Foi o Senhor quem olhou e falou: não é bom que ele fique só, agora vai chegar alguém. Então perceba, primeiro Adão é estabelecido como homem. Depois, Adão abraça a sua missão. Ele está lá trabalhando com a missão. Quando ele está trabalhando com a lição, Deus vem e estabelece uma aliança. Ele já era pleno, né? Exatamente, ele já era pleno. Já era pleno. E aí eu quero entrar na parte da mulher, né? Porque aí o Senhor, ele vai dizer o quê? Eu amo essa parte, eu sei que eu falo muito disso, meus alunos falam para você sempre volta nessa, porque eu gosto, né, desse assunto aqui. E aí o Senhor, ele vai falar o quê? Não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Como é que tá aí na tua Bíblia? Não sei, deixa eu ver aqui, eu não lembro agora qual que é o... Tá lá no capítulo 2:18. Lê para mim, por gentileza. Leio. Diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Uma aliada que lhe seja semelhante. Uma auxiliadora à altura. Uma ajudadora idônea. Ou uma Ezer Kenegdo, que é o termo original. Então perceba, o Senhor não está dizendo assim: eu vou trazer alguém para completar Adão. Ele nunca diz isso. Ele vai dizer que ele vai trazer alguém com uma identidade formada. Ok? Repete para mim o termo. Qual que é o termo? Uma aliada. Aliada? Uma aliada que lhe seja semelhante. Uma aliada que lhe seja semelhante. Então, vamos falar dessa palavra, aliada. O que é uma aliada? Como é que eu vou me aliar a alguém? Eu vou me aliar se tiver alguma identificação. Que identificação Eva poderia ter com ele? Ele já era um homem feito, tinha uma missão, tinha um trabalho, então agora vai vir alguém à altura. Vocês podem perceber, dentro de algumas versões vai estar lá, uma ajudadora à altura, uma auxiliadora semelhante, né? Então, quando a gente vai para o original da palavra, Ezer Kenegdo, essa palavra Ezer significa auxílio. Auxílio, inclusive ela é empregada até ao próprio Deus em alguns salmos, quando se vai falar que Deus é o meu auxílio, então vai se usar esse termo, Ézer, o mesmo termo que é usado para mulher. E aí eu te pergunto, Rita, quem é que pode auxiliar? Quem é que pode auxiliar alguém se não sabe quem é, se não é completo, se não falta se falta um pedaço, você entende? Aliás, se tem uma debilidade. Aliás, não falta, né, Célia? A pessoa é que não sabe que é completa. Exato, porque Deus é tudo perfeito, ela que não sabe. Ela não consegue enxergar e entender que ela tem aquilo. Não então consegue ela acessar essa completude. Exatamente. Então como eu posso dizer, essa autoanálise equivocada
vai fazer com que muitas mulheres achem, né, ou entendam, não sou, não posso, não consigo, né, agora depois que eu casar, né, e tal. Inclusive, né, a gente tem até aquela questão de algumas pessoas que se casam para poder, não, agora eu vou ter minha vida, agora eu vou ser, agora eu vou, né? Não, você tem que ser antes, entende? Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vai entender isso, que quando o Senhor ele cria Adão, ele prepara para ele uma mulher e ela também já vem estabelecida e já vem com uma missão clara: ser uma auxiliadora, ser uma ajudadora, ser uma aliada. Então ela já vem com esse protocolo sobre a vida dela. Então, o que acontece aqui? Aquilo que nos foi colocado aqui como comentário na live. Com o que eu cheguei? Eu cheguei carregando alguma coisa. Entende? Então eu carrego comigo a consciência já de quem eu sou e do que eu cheguei para fazer. Eu cheguei para somar. Eu cheguei para multiplicar. Eu não cheguei para extrair de você para que eu possa me completar. Verdade. Ok? Amém? Quer falar, pastora Rita, sobre isso? Não, estou pensando na profundidade do assunto e como que a gente se perdeu tanto, né? Sim. Como que o É pecado incrível, né? corrompeu, né, a verdade de Deus para as nossas vidas, a clareza, né, desse projeto de Deus com o homem e como a gente se perdeu, né? Porque quando a gente pensa na vida diária, na vida geral, com relação a casamento, a gente percebe essa dificuldade das pessoas entenderem sobre isso e entender essa que você é uma auxiliadora, né? E muitas vezes numa aliança de casamento, infelizmente, a mulher ela acaba sendo uma inimiga. Às vezes ela é uma inimiga, ela não é uma auxiliadora. Exatamente. Ela é um problema e Exatamente. às vezes o marido é um problema Parece que são na vida times dela. opostos, né? Isso é um Exatamente. problema. Então, isso que você leu, né, essa aliada semelhante, quer dizer o quê? Semelhante é equivalente. Então, o que nós precisamos entender? Que nós somos semelhantes, equivalentes em dignidade, em funções diferentes. Então, você percebe que o que eu sou, a minha identidade de mulher é tão digna quanto a identidade do homem. Então ele é digno dentro do quadrante dele, eu sou digna dentro do meu quadrante e nós temos funções diferentes, ok? Então, quantos casamentos frustrados por falta de conhecimento? Exatamente, é sobre isso. Porque não se conhece exatamente o papel, a função, né, essa identidade de cada um, e aí as pessoas confundem a identidade com o papel. Ah, mas você tem que fazer isso, você tem que... Ok, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é sobre quem eu sou. A pastora Rita fez aqui menção da mulher mencionada em Provérbios 31, onde aquela mãe vai trazer, né, todos aqueles tópicos falando. Então, quando a gente olha para essa mulher, por exemplo, pastora Rita, essa mulher descrita em Provérbios 31, o que a gente vai ver? Uma empreendedora, uma negociadora. Eu Ela fico com vende, ela... raiva dela, Célia. Eu Você fico com fica? raiva dela, porque ela é muito perfeita. Ai, gente, coitada. Eu penso, meu Deus, Ela tem uma eu preciso identidade alcançar um pouquinho disso daí. estabelecida. Então, mas assim, isso não significa que ela não erra, isso não significa que ela não tenha dias de indisposição, isso não significa nada disso. Isso significa que ela tem uma identidade muito bem estabelecida. Entende? Então ela é uma empreendedora, ela é negociadora, ela compra, ela vende, ela cuida da casa, ela ensina. E aí eu quero que você olhe para você agora, pastora Rita. O que você é diferente dela? Ah, não vale essa régua dela. Entende? Você entende? Não, mas essa é a questão. A gente olha e fala, não, essa régua é muito alta. Mas vamos Meu lá, vamos Deus. falar de empreendedorismo. Vamos falar de negociação? Vamos falar sobre ensino? Tá. Vamos falar sobre a casa? Tá. Nós não somos perfeitas, mas nós temos que conhecer a nossa identidade. E na Quantas minha esferas, identidade, não é, Célia? exatamente, Quantas esferas a gente toca, exato. a gente Na alcança. nossa identidade cabem todas essas coisas, sim.
né? Então, o que a gente precisa entender? Que ela tem uma identidade muito clara ali. E qual que é o nosso problema? Que a gente pega a identidade e bate com a nossa função, com o que a gente faz. Então, a gente rejeita essa identidade da mulher de Provérbios 31. Porque a gente olha para as coisas que ela faz e a gente se julga incapaz de fazer o que ela faz. Mas identidade não é o que você faz, é o que você é. É verdade. Ok? Tá? Então você é sim uma empreendedora, você é sim uma educadora. Não, mas eu não sou professora, mas você educa seus filhos, você educa sobrinhos, você educa de uma forma ou de outra, você educa. Então você também é uma educadora. E sobre o lar, você também cuida da sua casa. Então você pode não fazer necessariamente todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo isso está imputado na sua identidade. Então aceite essa identidade da mulher de Provérbios 31. Ah, chocante isso, hein? Tocante, hein? Você. Chocante. Aí todo mundo falando, não, eu não aceito, eu não sou essa mulher sábia e perfeita. Identidade, na sua identidade cabe tudo isso. Você, Então, Célia, você está desconstruindo uma mentalidade que se opunha. vamos voltar lá para o Gênesis 1, né? A gente foi construído à imagem e semelhança de quem mesmo? De Deus. Pois é. Você entende? Então, é muito mais fácil a gente dizer que não pode, que não sabe, que não consegue, e aí eu volto a dizer, chegar no casamento, né, com aquela autodestruição de identidade pronta. Por quê? Porque é muito mais fácil assumir essa postura do que olhar para a identidade e falar, eu não faço tudo isso, porque talvez eu não saiba fazer todas essas coisas, mas eu posso aprender, porque dentro da minha identidade cabe. Amém? Então, nós somos muito mais capazes do que nós imaginamos que somos, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu tenho isso claro dentro de mim, e eu preciso dizer isso, é claro que talvez a gente passe por situações que vão nos gerar desgastes, dores, sangramentos, situações diversas dentro da nossa vida. Mas a grande questão é, eu não posso esperar chegar o dia do meu casamento para que o meu cônjuge me cure. É. Você entende? E eu quero abrir isso aqui até não somente para quem vai se casar, mas talvez até para uma pessoa que já passou por algum relacionamento e talvez agora vai se relacionar novamente, né, com uma outra pessoa, né? E aí a gente faz o quê? A gente projeta nessa pessoa um poder que ela não tem. Essa pessoa vai me curar, não vai. Desculpa, eu preciso dizer isso, não vai curar. Quem cura é o Senhor. Quem cura é Deus. Quem cura é esse poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, dia após dia. Sabe? A restauração ela vem de uma forma gradativa e ela vai acontecendo. E às vezes, para algumas pessoas demora menos, para outras pessoas demora mais. Mas o que eu preciso entender é que eu não posso projetar na vida da outra pessoa uma cura para a minha vida. Deus ele usa a instrumentalidade de pessoas para nos abençoar, sim, ele usa, mas eu não posso entregar esse poder, e eu falo isso com muito cuidado, com muito respeito e com muito temor de Deus, né? Porque, claro que um cônjuge, ele ocupa um lugar muito especial, muito peculiar na vida de uma mulher, na vida de um homem, mas a gente não pode entregar uma atribuição que é de Deus para o cônjuge. E isso é muito equivocado. As pessoas se unem às pessoas achando que vão ser curadas por aquela pessoa. Não vai. Quem cura é o Senhor. Amém? Isso tem que ficar claro para nós. E como é que eu vou receber essa verdade? Eu preciso ouvir isso, aprender isso. Porque se eu passo a minha vida imaginando, não,
Ai, gente, eu lembrei agora de uma coisa muito absurda que a gente ouve desde criança, né? A menina se machucou, fez o dodói. Quando casar, Sara. Lembra disso? Lembra dessa expressão? Quando casar, Sara. Gente, não vai sarar. Você vai esperar sarar o dodói depois que você casar, não vai sarar. Entendeu? Porque é claro que uma união feliz, ela tem um poder restaurador nas nossas vidas. Uma pessoa abençoada, uma pessoa que também já foi tratada e tem uma identidade estabelecida pelo Senhor, né? Quando ela vem para a nossa vida, ela só vai agregar valor, com toda certeza, né? Então, isso aqui, na verdade, é um ponto um pouco mais delicado, né? Mas boa coisa seria que as moças, as meninas e até os rapazes, né, não olhassem somente para a beleza física, mas olhassem também para a beleza espiritual, né? Essa pessoa é restaurada, é bem resolvida em Deus, ela sabe quem ela é em Deus, né? Não precisa estar 100% pronto, porque nós só estaremos 100% prontos no dia que o Senhor nos levar. Mas dentro do que ela vive hoje, ela está bem resolvida em Deus, né? Então, sabe, aquele jovem que vai, que é um adorador, que busca Deus, que glorifica Ele, que entende que a porta aberta foi porque o Senhor abriu, que tem o trabalho porque Deus deu, sabe, que é feliz com a sua família, que honra pai, que honra mãe, que glorifica a Deus pelo salário que recebeu no final do mês. Então, essas pequenas coisas vão mostrar que essa pessoa, ela é o quê? Ela é plena em Deus. Você entende? Então, eu ganho hoje, eu sou remunerada pelo que eu faço do jeito que eu gostaria? Será? Não, acho que ninguém, né? Todo mundo queria um tiquinho mais, né? Todo mundo queria um tiquinho mais. Claro que a gente vai apresentar aquela falsa modéstia. Não, tá bom, tá lindo, né? Não, não, não. Mas todo mundo queria um pouquinho mais, né? Só que nós precisamos aprender a ter contentamento com o que nós temos. Então, eu quero algo mais, eu quero. Mas o desejar algo mais, o ansiar, almejar algo mais, não me impede de glorificar a Deus pelo que eu tenho hoje. É um Amém? coração grato, né? Exato, pelo que se tem, pelo que se vive, pelo que se recebeu, porque é tudo tão maravilhoso. Então a gente olha para Ana, por exemplo, não sei, acho que a gente falou de Ana da outra vez, não falou? Acho que falou um pouquinho. E sim. O que acontece com Ana? Ana, ela tinha o desejo dela projetar, essa completude que ela não tinha, eu só vou ser completa quando eu tiver o meu filho. Né? Então, ela tinha essa projeção no filho. E aí, o que acontece? Ela não conseguia ser grata, não conseguia ser feliz, não conseguia comer e beber com tudo que ela recebia. Você entende? Olha que bonito isso daqui, ó. Quando a aliança do casamento é abençoada por Deus, o cônjuge é o primeiro presente que se recebe nas mãos. Ai, que lindo! Que lindo! Então, olha a diferença quando você enxerga assim, uau, acabei de receber um presente, né? Que lindo. O que a gente faz com o presente? A gente cuida bem, sabe? A gente glorifica, a gente se alegra, a gente sorri. E você não pega esse presente, vem aqui que agora você vai fazer o que você tem que fazer para que eu seja completo na minha vida. Não é assim, não é sobre isso, né? A gente se casa com uma missão. Então vamos lá, vamos pegar a Eva. Eva chegou, né? Ela foi feita para Adão, e eu quero usar esse comentário aqui. Então Eva foi para Adão como um presente. Olha, Adão, um presente para você. Um presente que vai fazer o quê? Que vai se casar com a sua missão. Então ela vem para ser esse auxílio, ela vem para ser essa aliada, ela vem para ser esse valor agregado na sua vida, né? Então, valor agregado não é completar alguém que estava incompleto. É pegar alguém que já estava completo e fazer com que ele fique melhor do que ele já era. Então, eu me casei. Então, se eu me casei agora, eu vou fazer a vida do meu cônjuge melhor do que já foi até aqui. Então, entrar no casamento com a missão de fazer o outro feliz e não de buscar que ele faça você feliz a qualquer custo. Você entende? Porque eu preciso ser feliz em Deus, Rita.
Eu preciso ser feliz em Deus. Como eu sou, com quem eu sou, com o que Ele me deu, com as minhas condições. Todas essas coisas que fazem parte da vida da gente, a gente precisa olhar para cada uma delas e entender o quão feliz nós somos com cada uma das coisas que Deus nos deu. Ah, mas eu não posso ter uma ambição? Pode e deve, mas nenhuma das suas ambições podem fazer com que você negligencie a sua gratidão por tudo que você tem e por quem você é antes de se casar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria... Pode fazer um comentário, que depois eu quero trazer um versículo, não sei nem se a gente ainda tem tempo. Não, pode trazer o versículo. Então, eu queria... Colossenses 2:10. Vou pedir para você abrir para a gente. Colossenses. Peraí. 2:10, né? 2:10. Assim, olha. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Vocês estão plenos nele. Plenos nele. Então não adianta eu buscar plenitude em mais ninguém. Não adianta eu buscar plenitude em outro lugar. Não adianta eu buscar plenitude em outra pessoa. Por quê? Porque eu só sou pleno nele. Eu sou plena nele. E eu preciso ser plena nele para que depois eu transmita essa plenitude que está sobre a minha vida para o meu cônjuge. Você entende? Então, assim eu agrego valor. Eu queria trazer aqui esse termo pleno nele, a palavra grega, né? Coisinha de professora, né? Meio chatinho para algumas pessoas isso aqui, mas é coisa de professora. Então eu quero deixar aqui. Esse termo aqui usado dentro dessa frase, dentro desse versículo no original, é o termo, é meio chatinho essa palavra, pepleromenoi. Pepleromenoi. Essa palavra pleno nele, tá? Então essa palavra deriva de plerô. O que é plerô? Plerô é plenamente preenchido. Olha só. Plenamente completado ou tornado pleno. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você leu nele, nós estamos plenos, né? Plenos nele. Mas não é apenas estar plenos nele, é ter sido preenchido. Você entende? Por quê? Porque todos nós temos lacunas nas nossas vidas. Então, isso aqui precisa ficar claro para nós. A Rita teve e tem algumas lacunas. A Célia teve e tem algumas lacunas. Cada um de nós tem lacunas nas nossas vidas, mas nós somos plenamente preenchidos por Ele. Então, não é sobre, como eu posso dizer, não é sobre ser plena em mim mesma antes do casamento, mas é sobre buscá-lo, receber dele esse preenchimento e assim conseguir chegar na minha aliança de casamento plena, completada e não necessitada de ser completa. Ok? Então, nós somos plenamente preenchidos, plenamente completados ou tornados plenos e não simplesmente plenos. Ok? E só Ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Então, não existe outro caminho a não ser presença de Deus, busca de Deus, vida de oração, vida na palavra, sabe? Relacionamento com Ele. Paz do Senhor, Aline. Aline é minha cunhada, pastora Rita. Paz do Senhor, querida. Então, é sobre isso, nós somos completados, nós somos tornados plenos nele. Então não adianta a gente buscar isso em outra pessoa e querer obrigar que a pessoa me preencha, ele tem que me completar, ele tem que me tornar completa. Não, seja pleno em Deus, seja completado pelo Senhor, seja preenchido pelo Senhor. E é por isso que eu digo, nós precisamos dessa instrução, porque ninguém nasce pronto. Ninguém vai ter esse conhecimento sozinho. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos de mulheres que nos instruam nesse tipo de educação. A educação da busca, a educação da oração,
sabe? A educação da graça, a educação do conhecimento bíblico, a educação da santificação, a educação do jejum, a educação de uma vida consagrada. Nós precisamos disso, de mulheres que se disponham a educar biblicamente, a educar santificadamente, para que as mulheres se preencham, se encham e sejam de fato completadas, tornadas plenas pelo Senhor, sem ter essa dependência que infelizmente se torna uma dependência tóxica do seu cônjuge, do seu marido, do seu noivo, do seu namorado, ou seja lá do tipo de relacionamento que for. Sabe, Célia, quando eu pensei nesse tema, eu já falei um pouquinho no início da live, né? Eu pensei muito nesse conselho, nessa palavra que Paulo falou para Tito, né? Eu vou até ler o texto, Tito, capítulo 2, no verso 3, ele está falando das mulheres, né, mais maduras, as mulheres mais velhas. Semelhantemente, ensine as mulheres, está falando para Tito, né, ensinar as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensinem o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E há algum tempo atrás, o Senhor trazia esse texto à minha mente, trazia ao meu coração, falando da importância de mulheres mais maduras, mulheres experimentadas, que conhecem a Deus, que entendem a sua identidade em Cristo Jesus, nessa plenitude, nessa completude que você está falando para nós, o valor que isso tem na vida de outras mulheres, as que estão começando agora, as que são mais jovens, né? Estão se achegando a Jesus agora, são fundamentos que são colocados na vida das pessoas através dessa oportunidade de ensino, às vezes andando juntas, não é? Às vezes compartilhando palavras, às vezes é dentro do contexto da igreja, às vezes é uma vizinha, às vezes é um familiar, e muitas vezes nós, como igreja, esquecemos, né? E às vezes você até fica mais velho e pensa, nossa, o que eu faço da minha vida agora? Nossa, será que ainda tem lugar para mim no ministério? Gente, tem sim! Olha quanta gente necessitada, olha como essa geração não tem um modelo. Quantas pessoas, quantos jovens chegam na igreja sem um modelo? E precisam dessa instrução, precisam dessa direção, precisam, como eu falei no início da live, ser essa pessoa que vai pegar essa menina de 5 anos de idade e vai levar para frente do espelho. Olha aqui, olha para você é linda, você está formada, olha seu narizinho, olha seu olhinho, olha sua boquinha, sabe? Então, essa pessoa que faz isso, precisa fazer isso espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque eu quero dizer agora que existem muitas meninas de 5 anos de idade espirituais ainda. Sabe? Meninas na sua caminhada espiritual, elas precisam disso. Elas precisam que alguém chegue e fale para elas, mostre para elas, vem aqui, você tem que olhar no espelho, você tem que se conhecer, você tem que entender. Olha, o Senhor te fez, é assim, o Senhor te habilita a isso, te habilita aquilo, o Senhor te preparou para isso. Você nasceu, você foi feita com propósito, existe uma missão, existe um direcionamento, existe um propósito, existe tudo isso. E aí essa pessoa ela vai começar a se entender, a se conhecer, a se enxergar espiritualmente falando. Assim como a menina que está olhando no espelho, essa pessoa precisa começar a se enxergar espiritualmente falando. Nós precisamos ter visão espiritual para nós. Nossa, agora você está falando como uma egoísta. Não, não é egoísmo. Nós precisamos olhar para nós. Por quê? Porque eu não consigo, partindo do pressuposto que cada um só dá o que tem, pastora Rita, como é que eu posso entregar alguma coisa para o meu cônjuge? Como é que eu posso repassar isso para as minhas filhas, para as minhas netas, para as minhas sobrinhas, se eu não tiver isso claro na minha vida?
É Então, verdade. nós temos essa responsabilidade de passar adiante esse bastão da palavra, como a palavra nos educa, como a palavra nos mostra, Quando como a você, palavra traz. quando você falava do espelho, né, da menininha que você leva até o espelho, penteia, arruma, né, eu fiquei imaginando, né, quando a gente tem uma oportunidade dessa de colocar as pessoas diante de Jesus Sim, e mostrar quem elas são a partir de agora, né? Quem elas são a partir do momento que entregaram suas vidas para Jesus, né? Que talvez tinham uma imagem tão distorcida de si mesmo por causa das sim, dores, por causa do mundo, por causa da cultura, por causa da experiência familiar, que às vezes não foi legal, não contribuiu, mas agora, diante de Jesus, quem você é, né? Que honra para nós poder colocar essas pessoas diante de Jesus, mostrando como elas são lindas, como elas são completas, é. como elas estão plenas em Deus. Porque a A plenitude beleza. está em nós, a gente é que precisa acessar essa plenitude. Às vezes não Exato. estamos acessando ainda, não entendemos essa obra que Jesus fez por nós, né, Célia? E aí a gente fica nesse lugar de não vou, não posso, não consigo, né? Mas está precisando de alguém para dar esse empurrãozinho para que você possa acessar quem você é de fato. E eu preciso dizer que quando Jesus ele é revelado nas nossas vidas, e eu digo revelado não no sentido de que eu vou para a igreja, ouço uma palavra, quando Jesus Cristo é revelado em mim, sabe? Vamos voltar para a figura do espelho. Você está se olhando no espelho, já conseguiu enxergar Jesus em você? Eu quero convidar as meninas que estão presentes, né? Ou até os meninos, não sei, que estejam aqui, a se olhar no espelho. Já conseguiu enxergar Jesus em você? Sabe? Olhar nesse espelho e enxergar que Jesus está em você. Então, se Jesus está em você, tem poder de cura em você. Se Jesus está em você, tem potencial em você. Se Jesus está em você, tem alegria em você. Se Jesus está em você, tem unção em você. Se Jesus está em você, tem uma missão estabelecida em você. Tem tudo isso em você. Então você consegue entender que não precisa do outro para te completar. O outro ele não vem para completar, ele vem para agregar valor a algo que já está pronto. É como aquele bolo que a gente fala, né? O bolo tá lindo, tá pronto, e tem aquele chantilly, aí você vai lá e fala assim: mas vamos botar uma cereja aqui, vai. O bolo tá completo, mas a cereja deixa ele ainda melhor. Então é sobre isso o casamento, sabe? Então tem que ser esse agregar de valor, essa cereja boa do bolo. Mas o bolo tem que estar pronto. Não pode ser um bolo fake, não pode ser um bolo de isopor. Como é que você vai botar cereja no bolo de isopor? Um bolo que não está pronto. Não tem jeito, não tem como. Então nós precisamos ser plenos e completos em Deus. E aí eu queria falar só mais uma coisinha aqui, pastora Rita, muito rapidamente, sobre a questão algumas pessoas vão dizer acerca mas eu tenho que mudar a minha identidade depois que eu me casar. Então eu queria fortalecer esse ponto, não é mudar a identidade depois de se casar. Muito embora, fisicamente falando, a gente vai lá altere o nome, né, na identidade. É verdade. Mas identidade em Cristo não se muda. Tá? Então, quando a gente casa, a gente vai fazer o quê? A gente precisa observar a diferença de identidade de fato para funções, para papéis. Então, quando eu me caso, o meu papel como mulher passa a ser diferente do papel da mulher solteira. Mas a minha identidade em Cristo, ela deve permanecer a mesma. Amém, Amém? amém. Que bom seria, né, se as moças entrassem nos casamentos e os moços também, né, os meninos também, com essa clareza, com esse entendimento e que isso fosse trabalhado já na vida dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos, a identidade deles, quem eles são, qual é o destino profético que Deus tem para a vida deles, qual é a missão. Porque você falou muito bem disso logo no início da live, acerca da missão, né? A missão aponta
para quem você é. A missão tem tudo a ver com a sua identidade. Deus não vai te dar uma missão que não tem nada a ver com a sua realidade, com quem você é nele, né? Então a missão ela vai apontar você para aquilo que é a sua essência, né? É engraçado você falar isso, eu achei muito interessante, porque eu sempre gostei de gente. Ai, coisa Que doida. bom, que Gostei de bom. gente. Gostei de ouvir, eu sempre gostei de falar, de conversar. E isso é engraçado que quando eu fui estudar, olha como que as coisas aconteceram. Vou contar um pouquinho aqui. Eu queria fazer jornalismo, ou relações públicas. Aí eu ganhei uma bolsa numa faculdade, e nessa faculdade não tinha esses cursos. E eu escolhi administração com comércio exterior. Porque, na minha visão, eu pensei, de alguma maneira, eu vou estar usando essa área da comunicação. Sim. E realmente estudei, me formei, trabalhei na área por alguns anos, mas hoje mais madura, eu entendo. Falei, meu Deus, por que que eu não fui direto no ponto? Por que que eu não insisti? Por que que eu não fui cuidar de pessoas? Por que que eu não fui fazer psicologia? Porque me perdi ali, muito perdida, assim, sabe? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Com né? certeza. Nada é perdido nessa vida, tudo que você faz vai servir para um propósito, faz parte da sua história, nenhum arrependimento assim de me consumir por causa disso, não, né? Mas eu fico pensando do valor de você descobrir a sua missão, o valor de nós Sim. pais enxergar a missão dos nossos filhos e apontar eles para esse lugar, porque Salmo 127, lá a partir do verso 3, diz que os filhos são como flecha na mão do valente. As Exatamente. flechas devem ser apontadas para algum lugar. As flechas têm que ser lançadas. Então, o que Não, que eu entendo? Que nós fomos, a partir do momento que você se tornou mãe, que você tem um filho, você é pai, você foi eu convocado tenho para o poder de enviar meu filho para uma direção específica. Eu vou rumar ele para algum lugar. Então, há Exatamente. uma responsabilidade Com sobre certeza. isso, E né? que responsabilidade, né? E que responsabilidade, porque se eu pego meu filho, eu boto ele aqui no arco e eu lanço ele para uma direção que não está de acordo com a missão dele, sabe? Esse filho, essa filha vai sofrer, porque ele vai ter que fazer todo um trajeto de retorno para lá na frente poder se encaixar onde está a missão dele. Então, é por isso que a gente precisava carregar isso desde lá de trás. Então, mamães, vovós, titias que não começaram ainda, comece não amanhã, não mês que vem, comece hoje. Comece Sim, hoje, pedir essa direção para o Senhor, sabe? Orar ao Senhor para desenvolver em você essa habilidade de instruir nesse sentido. Porque não é que a gente não possa instruir, a gente tem a bagagem, a gente tem desenvolvido conhecimento na presença do Senhor, mas às vezes a gente negligencia isso porque, mas eu não sou educadora, eu não sei falar sobre isso, é melhor deixar, depois aprende na escola dominical, depois aprende nos cultos. Não, nós, mães, avós, tias, precisamos falar, precisamos instruir, precisamos dar esse direcionamento. Precisamos olhar para tudo isso que o Senhor tem derramado sobre nós como instrução e focar nossa energia mesmo nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, para que nós possamos ser contributivos, para que eles sejam de fato lançados como essas flechas, né, na direção correta. Boa coisa é ser lançado pela mão do valente, né? Agora o problema é quando o valente atira para o lado errado, né? exatamente. Ou vai Aí não tem sabe problema. atirar, né? Ou ele nem Pois sabe. é, pois Porque é. eu creio assim também, sabe, Célia, que como o Salmo, ainda falando do Salmo 127, que os filhos são como uma flecha na mão do valente, a flecha vai muito além do valente. O Muito valente além, muito está lá, além. a flecha vai muito longe. Ela vai além do valente. Então, Não, os filhos, eles vão acessar o que legados, não. heranças que nós estamos construindo.
Agora, E isso pega um pouco, Rita, lá no que eu falei lá atrás, lembra que eu falei de uma tradição que vem às vezes de vó, de tia, das famílias, aquela coisa toda? Então, vamos pegar o valente aí, né? É pegar essa flecha e tentar manter a flecha aqui, no mesmo lugar que eu estive, no mesmo lugar que eu cresci, da mesma forma que eu vivi. Então, eu vou manter aqui, não posso. Eu preciso lançar. E para lançar, eu tenho que instruir. é. E falando um pouquinho, né, para moças, né, possam estar assistindo ou vão assistir depois, né, que você possa entender, né, o que foi abordado aqui sobre essa completude, sobre ser plena em Jesus. Para que quando você entrar num casamento, você entenda que não tem a ver com o outro, tem a ver com você, tem a ver com você e Jesus, né? Que você precisa acessar essa plenitude que já está em você para que você possa assumir esse papel que está sendo disponibilizado para você através do casamento. Essa expectativa que muitas vezes a gente entra no casamento colocando sobre a vida do outro essa expectativa, normalmente ela é frustrada, porque o outro não vai dar conta de uma expectativa desse nível. Ninguém dá. Nem nós, mulheres, damos quando o nosso marido tem esse tipo de expectativa com a gente. E nem eles com a gente, porque você casa para fazer o outro feliz. Sim. Né? Mas para isso você tem que ser completa, você tem que entender a sua plenitude e Como é que você vai entregar o que você não tem, né? repete, Sérgio. Como é que vai entregar o que não tem? Então, é isso, é você chegar nessa relação, nesse momento, nessa aliança, carregando alguma coisa e não buscando alguma coisa. Então, esse é o ponto, né? Eu vou me casar, então eu não vou chegar no meu casamento e aí? Eu vim buscar, o que você tem para me dar? É o contrário, é você chegar no casamento munido de tudo aquilo que você pode entregar, de tudo aquilo que você pode derramar. Né? Que E coisa não. maravilhosa, né? Porque eu me lembrei de novo, já é a segunda vez que eu me lembro disso, o azeite da viúva, que o azeite multiplicava, multiplicava e só acabou quando não tinha mais vaso. E eu entendo que com a gente, quando você entra no casamento dessa maneira, pronto a entregar, quando você já tiver entregado tudo, Deus já derramou mais. Esse azeite vai multiplicando dentro de você e você sempre vai ter o que derramar, porque nós não estamos sozinhos, né? Jesus está conosco. Sim, e eu quero completar essa sua fala falando um pouquinho de Jó, né? Então nós precisamos estar prontos para entregar, porque à medida em que eu entregar, o Senhor já está entregando para mim, enquanto eu entrego para o outro. Então a gente vai olhar o contexto de Jó, como foi que Jó recebeu? O que ele fez? Ele ficou lá de pé, de braço cruzado, e aí, me dá, me dá, me dá. Não. Ele se posicionou na entrega. Quando ele se posicionou na entrega, ele recebeu assim. Então, no ato de entregar, ele viveu tudo aquilo que ele recebeu, viveu esse derramar do Senhor sobre a vida dele. Então, seria sobre isso, né? A gente se dispor, assumir essa postura de entrega. Eu vou derramar. O que que eu tenho? O que que eu posso derramar? O que que eu posso entregar? Então, foca nisso para chegar nessa relação dessa forma, para contrair essa aliança de matrimônio dessa forma. Eu quero chegar pronta para derramar. Porque aí você vai receber, enquanto você derrama, você vai receber, você não vai nem, né, ter tempo para reclamar, para questionar, para maldizer. Meu Deus, misericórdia, para maldizer, porque a gente vê tanto, né? A gente vê tanto tal de reclama, reclama do marido, reclama, 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 e é só ele que é o errado, né? Ai, Jesus, deixa isso para outra live, porque só o Senhor dá causa. Mas é isso, então, que nós possamos chegar nesse momento tão lindo, tão sublime, que é uma aliança instituída pelo Senhor, entendendo que o Senhor nos estabelece primeiro como pessoa, estabelece a nossa missão e depois estabelece as alianças que farão parte da nossa vida. É, muito profundo. O plano de Deus é perfeito, é incrível, é perfeito, é maravilhoso. Nossa, Deus é maravilhoso. E é isso, gente. Você vê, ponto que
Poderíamos ficar aqui até meia-noite, talvez até amanhã cedo falando, porque não vai faltar, né, assunto, não vai faltar pontos para a gente estar explorando dentro desse assunto, mas eu acredito que o que era necessário, o Senhor já trouxe aqui nessa noite, né? A questão da plenitude, de você entender como você deve entrar nesse casamento, e também de nós, qual é a nossa, nós que já somos casadas, qual é a nossa responsabilidade diante dessa realidade que foi exposta aqui. O que eu faço com isso? Eu guardo no meu coração, e vida que segue, não faço nada? Não, o Senhor nos chamou para assumir esse lugar de quem também tem o que derramar sobre a vida de outras moças, de outras mulheres, mulheres recém-casadas, mulheres solteiras, as nossas filhas, nossas netas, as adolescentes. Ué, amar sobre elas conhecimento, experiência, sabedoria. Para quê? Para que elas alcancem o alvo, que elas acertem o alvo com muito mais facilidade do que talvez nós. Com certeza. Não O é? próprio Jesus disse isso, né? Em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então ele mesmo se colocou nessa posição. Então nós precisamos, assim como imagem e semelhança dele, nos colocarmos nessa posição. Você vai mais longe do que eu, você vai alcançar mais do que eu. Então você precisa saber mais do que eu. Então vem cá que eu vou derramar sobre você tudo que eu tenho, tudo que eu sei. E o Senhor ainda te acrescentará sobre tudo isso. E essa, Rita, é a minha petição ao Senhor nessa noite. Que tudo aquilo que foi derramado nessa live, tudo que foi dito, tudo que foi exposto, que o Senhor venha multiplicar isso dentro das vidas, dentro dos corações, dentro das identidades. Que o Senhor venha falar mais, porque a palavra do Senhor ela é boa por isso. A gente vai falando e vai nascendo mais coisas, Ele vai abrindo aquilo dentro de nós. Então, que o Senhor trabalhe essa multiplicação, essa ampliação de certeza, de direção, de discernimento na vida de cada um dos presentes nesta live, a fim de que, de fato, o alvo seja alcançado. Seja pela flecha que foi lançada pelo valente, mas que o valente também encontre o seu alvo e seja achado dele, e que cada um de nós possamos glorificar o nome do Senhor dentro daquilo que a nossa identidade carrega. Então, que a criança saiba quem ela é em Cristo, que a pré-adolescente saiba quem é em Cristo, instruída por mim e por você, que o jovem, a jovem saiba quem é, instruídos por nós, que a mulher saiba, que a mulher madura também saiba quem é, porque nós continuamos sendo forjadas dia após dia. O ferro afia o ferro. Gente, vou confessar que quando eu paro para conversar com a pastora Rita, eu sou afiada. Eu cresço, eu aprendo. E assim eu também posso dizer, pela bondade e misericórdia do Senhor, às vezes a gente está com a gente, com alguém ali dialogando, e essa pessoa vai dizer, eu cresci, eu recebi, eu aprendi. Então isso é o ferro afiando o ferro, e nós glorificando o nome do Senhor através dessa forja da nossa identidade, que nós temos permitido através da instrumentalidade de pessoas. Amém, pastora Rita? Amém, amém. Glória a Deus, gente. Espero que você esteja aí recebendo tudo que está sendo derramado aqui nessa noite, né? Gente, nós vamos encerrar a live, mas a Célia ainda vai orar por nós, né? E eu quero só te lembrar que a live vai ficar salva aqui no meu perfil, vai ficar salva no perfil da Célia também. Depois eu vou lançar ela lá no YouTube, no meu canal, chamado Chave Mestra, né? Eu vou estar falando mais com outras pessoas a partir de hoje, assuntos mais relacionados na mulher, sempre focando no casamento também, né? Então, envie essa live aí para alguém, para uma amiga, para um familiar, para o seu cônjuge, né? Envia, compartilhe, curte, porque a plataforma entende que a live foi interessante, foi boa, porque vocês curtiram, tá bom? E eu quero pedir para a Célia nos abençoar nessa noite, né? Glória a Deus. Obrigada, pastor Dalma, pelos comentários. Muito obrigada. Beijo, Milene, querida. Muito obrigada. Celinha, ore por nós agora, por favor. Com prazer.
com prazer, com muito amor no coração. Bem, antes de orar, eu quero também agradecer a vida de cada um dos presentes aqui, a participação de vocês, que é muito importante, também abre, né, mais os pontos de discussão, tornando esse tempo, além de abençoado, um tempo produtivo também, toda essa troca de ideias e de experiências, amém? Vamos orar então ao Senhor, feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer pela tua bondade, misericórdia, presença, direção do teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas e também neste tempo, Senhor amado. Que no nome de Jesus, o Senhor tome nas tuas mãos a vida de cada um dos presentes aqui e das vidas, Pai amado, que entrarão depois, que acessarão esse conteúdo depois. Que o Senhor venha, Pai amado, trabalhar nos corações, que essa palavra que foi derramada sobre nós na noite de hoje, Senhor, com uma amplitude tão grande, Pai amado, da tua direção sobre as nossas vidas, elas possam fazer efeito na vida de cada uma das pessoas que acessar. Que no nome de Jesus haja transformação, que no nome de Jesus haja crescimento, que no nome de Jesus haja, Pai amado e santo, abertura de olhos, abertura de ouvidos espirituais, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado nas relações atuais e nas relações futuras também. Que o Senhor venha alcançar o casamento de cada um dos que aqui estão presentes, mas dos casamentos que eles também carregam em oração, porque oram, Pai amado, por filhos, por irmãos, por avós, por tios, por amigos, por familiares. Senhor, que cada casamento seja alcançado, que o Senhor venha entrar, Pai amado, com direcionamento, com blindagem, com sustentação, com cuidado, com zelo, com restauração, Senhor. E acima de tudo, Pai amado, com reconhecimento da identidade de cada uma das partes que envolvem o casamento. Que o Senhor visite nesta noite esposas. Que o Senhor visite nessa noite, Pai amado, maridos. Que o Senhor visite, Pai amado, a união que há entre eles, Senhor. E que o Senhor traga, Pai amado, direcionamento, não somente através desta palavra, mas que o teu Santo Espírito venha agir de uma forma profunda, Pai amado, e abundante na vida de cada um. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai, já te agradecendo por este tempo, te agradecendo por este canal, Senhor, que tem sido um canal para alcance de vida, Senhor, e instrução da tua santa palavra. Então eu te agradeço, Pai, pela vida da pastora Rita, pela vida dos colaboradores, pela vida, meu Deus e meu Pai, daqueles que têm se disposto a ajudar, a estarem aqui, Senhor, assistindo e fazendo com que isso seja divulgado, multiplicado, Pai amado, para as vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero fazer uma oração, encerrar, pela solteira. Amém. Você que está aqui assistindo, lembra de alguém que está solteira, que quer ter um esposo, ou um irmão, um homem que quer ter uma esposa, eu gostaria que a gente orasse por essas pessoas agora, tá bom? Entra em concordância aí comigo, nós, em nome de Jesus, vamos colocar essas pessoas juntos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco as pessoas que eu conheço e que eu sei, Senhor, diante da Tua presença nesta noite, juntamente com os meus irmãos que estão aqui nessa live, Senhor. Pessoas que nós sabemos que querem ter o Teu esposo, a Tua esposa, pessoas, Senhor Deus, que já entendem que estão prontos para este momento. Senhor, em nome de Jesus, prepara o bom encontro, prepara essas pessoas, prepara a pessoa certa, Senhor, para esse irmão, para essa irmã, Senhor. Em nome de Jesus, como a tua serva falou aqui nessa live, foi o Senhor que viu que não era bom que Adão estivesse só. O Senhor viu que Adão precisava de uma companheira. Prepara, Senhor Jesus, esse companheiro para nossas irmãs, uma companheira para os nossos irmãos. Pai querido, que eles venham viver essa experiência, Senhor, da aliança de casamento, que eles possam usufruir dessa vitória. E, Senhor Deus, que os teus planos sejam estabelecidos sobre os casais, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que eles possam contar e testemunhar da tua bondade, da tua fidelidade, de como o Senhor preparou todas as coisas. Porque eu entendo, Senhor, que quando o Senhor une pessoas para entrarem numa aliança de casamento, é porque o Senhor também tem uma missão com essa família. É porque o Senhor também tem um chamado específico para essa família. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. Prepara o melhor para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.
Glória a Deus, Célia. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada por estar comigo, ter gastado seu tempo aí se preparando para falar. Célia é super ocupada, gente. Uma mulher assim muito ocupada, é tudo para a glória de Deus. Ela também cuida de pessoas, é uma mentora de mulheres, aí trabalha numa área muito legal, apontando as mulheres para o destino profético delas. Eu já passei por essas mãozinhas aí abençoadoras e tenho sido muito edificada através da vida da Célia. A Célia vai estar com a gente aqui no nosso Congresso de Mulheres em setembro, né, Milen? E ela é uma bênção mesmo. Então, muito obrigada, viu, minha amiga? Que Deus continue te honrando, te abençoando, suprindo as suas necessidades, que Ele te surpreenda, Célia. Te surpreenda, em nome de Jesus. Né? A gente às vezes tem que falar de uma aceleração, que essa aceleração seja sobre a sua vida, e eu sei que essa plenitude que nós falamos aqui já está sobre você, e que essa plenitude seja simplesmente revelada nesse processo de aceleração que Deus tem na sua vida, viu, minha amiga? Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Muitíssimo obrigada, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Até quinta que vem. Jesus, fica atenta aí ao meu Instagram, que talvez eu faça num outro horário, próxima quinta-feira, porque acho que vou ter um compromisso à noite. Então, eu vou tentar fazer num outro horário. Fique atento aí, tá bom? Deus abençoe, boa noite, em nome de Jesus. Tchau, paz.